Ei, gente, agora a gente vai apresentar o nosso trabalho para a disciplina de estruturas de aço 1, que é o Descharge, né? A gente vai apresentar esse case. E o nosso grupo é o Gustavo, a Nicole, o Rafael, eu e o Rodrigo. Falando um pouquinho sobre a localização do Descharge, ele fica em Londres, no Reino Unido, no distrito de Southwark, mais especificamente à beira do rio Tamisa, né? Então, como vocês podem ver agora pelo mapa, além de ficar à beira do rio Tamisa, que é um rio bem famoso, ele fica também próximo à prefeitura, à Torre de Londres, ao London Eye, ao Big Ben, e também ele fica a 1 minuto a pé da estação de Londres, né? Então, isso é bem relevante porque essa parte da localização é um ponto-chave para conseguir entender um pouco da construção e também falar um pouquinho do contexto histórico da construção do The Shard. Lembrando que ele também é conhecido como London Bridge Tower, pela proximidade com a Tower Bridge. Então, falando um pouquinho do contexto histórico, logo no mandato do prefeito Ken Livingstone, que foi de 2000 a 2008, ele tinha essa visão urbana para fomentar o desenvolvimento de alta densidade dos principais modos de transporte de Londres. Então, ele acreditava que esses prédios, assim, de grande uso, deveriam ficar bem próximo do transporte público e também ficar próximo dos outros monumentos da cidade. Então, ele encorajou muito nessa questão aí da proximidade com o transporte público e pensando nisso, o The Charge é como se ele tivesse anexado ao metrô de Londres, né? Então, ele tem essa grande proximidade aí. E o prédio ele também foi pensado no ano de 2000 pelo arquiteto italiano Renzo Piano, que ele fez o projeto no ano de 2000, né? Porém, aí passaram-se os anos, teve a crise financeira de 2008, o prédio quase não foi construído, mas por conta de um consórcio de grupos financeiros do Catar, eles conseguiram financiar aí a construção. Então, em 2009 começaram as obras, em 2012 acabaram as obras, e em 2013 o prédio ele já estava aberto para o público. O Shard é uma construção que utilizou diversos materiais e dentre os mais importantes estão o concreto, o aço e o vidro. Seus materiais foram aplicados em três frentes principais: a fachada, a fundação e os elevadores. 8 fachadas em forma de estilhaços de vidros inclinados definem a qualidade visual dessa torre. No revestimento dessas paredes foram usadas 11 mil metros quadrados de placas de vidro. Muitos desses são painéis solares em declives e perfeitamente orientados para o solar, criando uma grande área de energia renovável. Uma enorme fachada dupla ventilada de 36 metros quadrados utiliza cristais de baixo teor de ferro e um sistema de estoure mecânico na cavidade para proteção solar. As fraturas arquitetônicas, causadas por fragmentos de vidro expostos ao vento, fornecem ainda uma ventilação natural nos jardins de inverno. Já para esse edifício foi usada uma fundação convencional de concreto armado. Contudo, foi uma mega concretagem de 5.500 metros cúbicos. Foram usados para isso 700 caminhões de concreto e cerca de 1 tonelada de aço. Devido ao grande volume de concretagem, foi preciso utilizar escória de alto forno com uma composição de 75% de cimento para limitar a geração de calor. Foram inseridas estacas de até 1.800 milímetros, com extrema precisão devido ao estreito canteiro de obra. Devido aos 95 andares do Dachshard, fica evidente a necessidade de elevadores para o deslocamento vertical. Por isso, o edifício consta com 44 elevadores que atingem até 6 metros por segundo. Devido a isso, os elevadores ficam pressurizados em um corredor vertical de concreto e geram um vácuo pelo seu deslocamento. Além disso, é recomendável para os passageiros que consumam chiclete durante todo o trajeto para equalizar a pressão dos ouvidos. Falando agora um pouquinho sobre a arquitetura, o arquiteto responsável, como a Rafaela já disse, foi o Renzo Piano, e mais dois arquitetos parceiros. O Descharge possui 72 pisos habitáveis e mais de 100 mil metros quadrados de área útil, ocupado por escritórios e áreas corporativas, com exceção dos andares superiores dedicados aos apartamentos residenciais e a um observatório. Essa combinação de usos cria um edifício que está em uso 24 horas por dia e ela faz parte de um novo conceito arquitetônico imobiliário que tem se espalhado por todo o mundo, o de unificar os ambientes de trabalho, lazer e domiciliar, transformando o edifício em uma espécie de cidade vertical. A obra esbelta e piramidal da torre também foi determinada para essa mistura de ambientes. Grandes pavimentos na parte inferior para os escritórios, restaurantes, espaço público, e etc. E os apartamentos privativos na parte superior do edifício. Para quem está
no interior, não fica claro que o edifício é de uso misto. Cada um dos elevadores também tem saídas diferentes, sendo uma delas no nível da estação de trem e a outra no nível abaixo da estação. Os últimos pavimentos abrigam uma galeria de observação pública, como eu já disse, a 240 metros sobre o nível da rua. Essa disposição de funções também permite que a torre seja reduzida e desapareça no céu, um detalhe que foi importante para o arquiteto. A forma piramidal inclinada também evita a incidência da reflexão dos raios solares na rua. O arquiteto teve como inspiração os mastros de navios e pináculos de igreja. Piano também desejou que o edifício fosse diferente de todos os outros, opacos e misteriosos, e queria que ele fosse transparente, por isso a fachada de vidro. O vidro extra-branco utilizado confere leveza e sensibilidade ao céu que rodeia o edifício. Ele reflete a cor do céu. E a cor do edifício reflete o ânimo do Deschardes, que muda completamente. O Deschardes foi projetado com eficiência energética em mente, está equipada com uma central combinada de calor e energia, operando com gás natural da rede nacional. O combustível é eficientemente convertido em eletricidade e o calor é recuperado do motor para fornecer água quente para o edifício. E agora falando um pouco sobre o sistema estrutural do Deschardes, como ele é uma estrutura muito grande, ele tem vários sistemas estruturais, um em cima do outro. Ele começa com um núcleo de concreto, que vai até o andar 75, e uma estrutura de aço, que também começa do andar 0 e vai até o andar 40. Essa estrutura de aço é onde ficam os escritórios comerciais e espaços de convivência do hotel. E essa estrutura, que é mostrada pela segunda figura desse slide, segunda figura mostra um modelo 3D que analisa as forças laterais das lajes. E agora do andar 41 até o 62, nós temos outra estrutura de concreto que suporta os quartos de hotel e as residências, e por fim, outra estrutura de aço para as galerias de observação do andar 73 até o 87. A gente pode até achar estranho colocar uma estrutura de concreto em cima de uma de aço, mas em uma entrevista, um dos arquitetos que participaram da obra disse que, na verdade, esse arranjo de estrutura acaba ajudando no balanceamento do prédio. E quanto ao contraventamento, foram utilizados diversos tipos, como contraventamentos em X durante a construção da fundação e do núcleo, e contraventamentos em V invertido para andares superiores próximos da cobertura. Para termos uma noção, os ventos que chegam ao topo do prédio são aproximadamente 100 milhas por hora. Isso são 160 km por hora, mais ou menos. Então, pessoal, agora falando um pouquinho a respeito das curiosidades do Deschardes. O nome do Deschardes foi dado por acaso pelo arquiteto Piano, enquanto ele fazia uma conferência pública falando da obra. Então, ele se referiu à obra como a Shard of Crystal, que é um caco de cristal. Nesse momento, o apelido pegou e até hoje esse apelido é o que as pessoas mais se referem ao edifício. Pode passar. Aqui é uma comparação do Deschardes com as demais edificações que são bem famosas em Londres. Então, a gente pode ver que ele tem 310 metros, enquanto, por exemplo, a London Eye, que é a roda gigante, que é uma roda gigante gigantesca, tem só 135. Então, ele tem quase mais que o dobro do tamanho. Pode passar. O Shard é revestido com vidro suficiente para cobrir 8 campos de futebol. Como o Rafael falou, são 11 mil painéis de vidro ao todo. E o quarto mais exclusivo do Shangri-La, o hotel que ocupa dos andares 34 a 52 do Shard, custa 14 mil libras por uma noite. Isso, na cotação do real que está hoje em dia, dá R$91 por minuto para você ficar hospedado no The Shard. Além disso, seguindo a tendência mundial de pegada sustentável na construção civil, 95% do The Shard é construído com material reciclado. E também ele foi alvo de algumas críticas, como, por exemplo, a Unesco criticou muito no momento da construção dele, porque ele foi construído no meio de um ambiente histórico. Então, a partir daí, com um prédio tão grande, dá um impacto urbanístico muito grande, um impacto visual. Então, a Unesco trouxe essa questão logo quando o The Shard foi construído. Pode passar.
Por fim, aqui é uma vista do último pavimento do Descharges, onde a gente pode ver Londres inteira e vários monumentos muito relevantes. E muito obrigado a todos pela atenção. Isso foi o nosso trabalho.